glória a Deus, estamos com mais um programa Nascer de Novo, porque o que importa é você nascer de novo, nascer da água do Espírito. Irmão querido, o nascer da água depende da tua vontade, depende do teu acreditar, do teu afoguear. Se você afoguear ouro, prata ou bronze, os seus galardões serão de acordo com este amor de ardência, vai ser de acordo com este amor. E nós estamos começando o programa hoje para que você saiba sobre esta água de sabedoria, essa fonte de águas vivas, para que você tenha e saiba lidar com o Santo Espírito. Irmãos, esse programa, o programa Nascer de Novo, estamos a todo momento pregando o Evangelho do Reino. Eu sou Geraldo Profeta e estou aqui para te dizer, queridos, o que importa é você nascer de novo. O que importa é você louvar e se aquebrantar para o Senhor. O nosso Deus é o Deus, o verbo amar. O verbo amar, ele planejou a planificação da salvação. Mas a salvação que ele planificou é para que o reino adentrasse você, para que o reino se acoplasse à terra. Ele planejou toda essa purificação através da expiação de Cristo Jesus, através daquele corpo dilacerado, através de uma via dolorosa, através do Getsemane, que Cristo teve que beber o cálice da ira, respingos de ira, coada, a ira toda coada de Deus, uma ira ali densa naquele cálice, respingada, de cada choro, de cada arrependimento que Deus teve de ter feito o homem, de cada transgressão, de cada iniquidade, injustiça. Foi inaugurado o filho da desobediência, através do Adão. Foi inaugurado o filho da perdição, aquele que traz, aquele que trai, aquele que atrai Abel para fora da cidade, no campo. Esse é o modus operandi do filho da perdição. Ele trai e ele um homicida. Abel morto, um sangue que clamava justiça, justiça feita pelas mãos dos homens. Mas o meu Senhor, na cruz, clamou uma justiça celestial, uma justiça de fincar na terra o amor. Porque Jesus Cristo era o resplendor do verbo amar. Jesus Cristo, na verdade, era a extensão do verbo amar. Ele diz em João 17, Pai, eu revelei o Senhor para eles novamente, porque o espírito do homem estava morto, não tinha condições de saber o sobrenatural de Deus, o não saber o sobrenatural de Deus, porque ele não sabia mais amar, um amor sobrenatural, vivia por interesses, vivia por sacrifícios e holocaustos, vivia apenas pela obra. A expiação deles era diária, mas eles acreditavam apenas na obra e se esqueceram que viria o Messias. Um Messias não para guerrear e matar uns aos outros, e sim, veio com uma alegria, veio com um verbo positivo, um verbo que encarnou no homem, se tornou Emanuel. Jesus Cristo provou, meus queridos, que o homem com o verbo dentro dele não vira o rosto para o seu Senhor, para o seu Criador. Jesus Cristo provou, andando entre nós, como Filho do Homem, com H maiúsculo, que ele cumpriu todas as promessas dos filhos das promessas, o filho da promessa que tanto os profetas predisseram. Irmãos queridos, 456 profecias com tipos de Cristo ajuntadas. Ele era o amor, e neste programa vamos falar de amor de Deus. O amor de Deus, a efulgência do amar. A efulgência do amar é Cristo Jesus. A efulgência do amar é o verbo, um verbo positivo, edificador, um verbo que trazia todas as coisas boas. E nós, como resplendor do amor, resplendor da luz, porque a nós meus irmãos, nós recebemos a herança de sermos chamados filhos da luz. Cristo era a luz, a efulgência do verbo amar, a extensão do verbo amar, mas ele precisou sacrificar um único sacrifício perfeito para retirar
anular toda a obra que se precisava fazer diariamente na purificação pela lei. A lei não anulou o pecado, a lei não anulou a desobediência, a lei não destruiu as obras de Satanás ligadas na terra, a lei não anulou o filho homicida, o filho da perdição, predito pelos profetas e visto em Caim quando assassina Abel. Vários filhos o maligno conseguiu gerar na terra, daí o joio que não se enverga ao Santo Espírito de Deus. Daí o trigo que é humilde e se enverga, se ajoelha perante o Deus Altíssimo, perante o seu Santo Espírito que está aqui na terra. Mas todas essas heranças, querido irmão, neste programa, nós vamos pregar sobre esta água, essa fonte de sabedoria, o verbo positivo, edificador. Nós vamos pregar a natureza do Santo Espírito te envolvendo, para que você saiba que você é um ser sobrenatural, com heranças e direitos já garantidos. Basta que você confesse com a boca, se arrependa da velha natureza, que retire você, porque você, meu irmão querido, tem ainda uma carne que Satanás vinda do pó, nascida do lodo, nascida num vaso de barro, mas que você agora, irmão querido, precisa retirar esta carne, com um confessar da tua boca, com um arrepender, com um deixar. Se proste diante de Cristo Jesus, se proste nos pés dele, para que você saiba e reconheça que não há outro Deus, que não há um outro Senhor, para que você saiba e reconheça isso nele aí, neste momento, neste instante, que estamos aqui a falar de Cristo, a falar do amor que era ele, o amor executor do verbo amar, que ligou a purificação na terra com o seu sacrifício através do sangue da purificação, a água, como estava previsto em Ezequiel 36, 25 em diante. Ele, com o sangue de perdão, purificou pelo amor, o amor e o perdão, todos entrelaçados, porque tem que haver perdão, e o perdão traz a purificação. Você tem uma talha de pedra, aquela talha que era de barro virou de pedra, porque para que Cristo se glorifique em você, meu irmão, com um vinho, com um sangue, com a sua carne, que é a palavra, para que você coma desta sabedoria, para que seja revelado, ele precisa glorificar. O Espírito Santo inunda a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, através do Filho, que é o único caminho hoje, a única verdade e a vida. Havia um outro caminho, mas esse caminho, ele foi rejeitado pelo próprio Adão em Gênesis 3. Meus irmãos queridos, essa carne tem que ser anulada, porque a glória de Deus, a carne, a roupagem que é Cristo Jesus nos deixou, nos delegou, através dessa santa expiação. Ele levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, nossas maldades, destruiu as obras ligadas do maligno. O maligno, para entrar aqui hoje, nessa dimensão, ele precisa fazer um pacto com você, ele precisa que você negue o sangue de Cristo, ele precisa que você negue o corpo de Cristo, ele precisa que você não leia a palavra e saiba sobre o sobrenatural da palavra na tua vida. Aí sim, ele abre fenda, você abre fenda para o maligno passar. Nós estamos hoje, por causa da cruz, quando as rochas se fenderam, uma água purificadora veio, porque rocha na Bíblia, quando se fende, é água dos céus. Nós estamos hoje nadando no mar da glória, mas se você não crê em Cristo, não o ama e não o obedece, esse mar da glória não gera Espírito Santo em você, porque quem para sobre o mar da glória é o Espírito de Deus, que gera Espírito Santo em você. Onde que está isso? Davi viu isso em Salmo 104:30. No Salmo 104:30, Davi vê que o Espírito de Deus, com o seu assopro, renova a face da terra, porque aquele que crê na mensagem recebe a geração do Espírito Santo nele. Aquele que ama recebe a água e o Espírito, e ele nasce de novo, nascido do Espírito, com a roupagem nova por dentro e por fora, com a imagem e semelhança de Cristo. É por isso que Paulo fala: eu não estou mais em mim, e Cristo está em mim.
Porque Paulo consegue colocar a glória que vem do maligno, que provou em Jó 4, em Jó 1, provou que o homem feito do barro, com essa carne antiga, este homem antigo que morreu para o reino, para os céus, em Gênesis 3, ele, o maligno, tenta vivificar esse homem, esse barro, essa traça, esse homem imundo em você todas as vezes que ele tem oportunidade. Mas quando você é lavado pela água, pela palavra, pela sabedoria de Deus, o verbo, e gera em você palavras vivas, você está com o Santo Espírito, e essa água te lava todos os dias. É por isso que eu aconselho a todos, leia a palavra em voz alta, mesmo que não entenda de manhã, porque de manhã você já dá a primeira glória a Deus para o seu dia, e você não minta com a tua boca. Ande reto na presença do Senhor, para que você seja perfeito para o dia, para que você seja realmente um santo de Deus para o dia. Não se importe com o dia de amanhã. Você não pode falar assim: eu não sou pecador. Não, porque aí você já está incorrendo num pecado terrível que é mentira. Mas você pode dizer assim: hoje eu guardei a palavra, andei reto diante do Senhor, não menti com a minha boca, falei a verdade, que é o Evangelho de Cristo, a sabedoria de Deus. Eu estou hoje perfeito aos olhos do meu Pai. E é isso que a cruz nos trouxe de alternativa. Essa perfeição. A cruz nos trouxe de alternativa. Não tínhamos nem isso. O nosso espírito foi vivificado através do quê? Através da natureza divina que nos foi revelada através do Senhor Jesus Cristo. O Pai é amar o Senhor seu Deus com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Entenda isso, que o verbo amor é a chave para que você abra a tua alma e se afogueie por Cristo, e o Espírito Santo traz as heranças de Cristo e do Pai e adentra você, e aí você se torna um ser salvo. Se tornar um ser salvo é se tornar um ser sobrenatural, um ser sobrenatural já na terra, praticante. Se você adentrar e ver na palavra João 3:21, você vai ver que Jesus fala assim: aqueles que praticam a verdade todos verão que a prática, o agir na verdade, a palavra, segundo a palavra, vocês devem buscar essa palavra para vocês terem sabedoria para lidar com o Santo Espírito que está dentro de você, para que você saiba onde que ele está no seu santuário, se está só no espírito humano, se está na alma, se está derramado na carne, se estiver derramado nos três. Você tem que anular o véu dos pensamentos da sua mente, que bloqueia o derramar sobrenatural, da inteligência sobrenatural do Santo Espírito para entendimento da sabedoria de Deus, que é o verbo Jesus Cristo. Se ele estiver no seu coração, nos seus desejos da alma, nos seus desejos, se ele estiver, com certeza os seus desejos se tornarão desejos edificadores. Você terá prazer em ser perfeito aos olhos do Pai todos os dias. Não é para você ser santo, santíssimo, não. É para você guardar a palavra, amar a Cristo, que é a palavra, porque João 14:23 nos fala isso. Irmãos queridos, essa semana nós vamos falar do amor de Deus, da expiação, porque o objetivo é convencer você do pecado, da justiça que foi feita por nós, uma justiça feita por Cristo Jesus, uma justiça de amor, de reconciliação, de reeditar o reino na terra. E essa reedificação do reino na terra foi feita através da cruz, e o fundamento do seu crer é a cruz. Se você não entende aquela purificação de que Cristo fez, ele diante do abismo, diante de onde era o portal do abismo, ele verte o sangue precioso dele, único e exclusivo e perfeito sangue precioso, sem julgo. Ele verte o sangue da purificação divino e ele liga novamente a reconciliação do Pai, porque quando os dois sangues, quando a água e o sangue descem juntos, está casado novamente, está unificado novamente o perdão e o amor, o perdão do Pai e o amor juntamente fincados na terra, ligados na terra pela expiação.
E aí ele diz, está consumado. Queridos, Jesus Cristo, ele sempre orou por nós desde o Getsemane. Ele era uma ovelha muda, sim, era uma ovelha muda, mas no Espírito ele orava por nós a todo momento. Aonde que está isso? Em Isaías 53:12. Então, irmãos, veja Isaías 53:12. Algumas Bíblias está dizendo, intercedeu por nós, em outras está dizendo, orou por nós, mas orou no Espírito. Ele orou no Espírito desde Adão, que foi rejeitado e desamparado, até o futuro daqueles que entenderiam, com entendimento, com um crer na mensagem dos seus discípulos, que eram suas primícias para Deus. Irmãos queridos, vamos louvar, vamos escutar o louvor, porque estamos adentrando a obra suprema da expiação. E para você saber a obra suprema da expiação, que vai ser a pregação de todas essas semanas, em nome de Jesus Cristo, você precisa saber que Deus é amar, o amar todo-poderoso. E você precisa saber que a prática do verbo amar vem pelo amor. E Cristo era amor. Em nome do Senhor Jesus, agora vai vir um louvor de Matos Nascimento. E este louvor é uma luz, chama-se luz divina. Que essa luz divina esteja contigo. Aproveite este louvor. Aproveite para você agir, confessar, arrepender, buscar ser um ser sobrenatural, um ser salvo, não é um ser para o futuro não, é um ser já praticante da verdade na terra. Leia João 3:21, que você vai saber o que está sendo dito através do Espírito. E depois deste louvor, voltarei para continuar a aconselhar, a pregar o Evangelho do Reino com a palavra nas mãos.
Glória a Deus, voltamos. Que louvor maravilhoso, luz divina, de um grande louvista de Deus, um homem sério, que leva a palavra a sério. Irmãos queridos, nós precisamos ter a alegria de viver essa vida. Mas para que você tenha essa alegria de viver essa vida, você tem que saber quem é que te criou, quem te formou, quem te fez e para que Ele te fez. Deus nos fez para a sua glória, para uma relação de louvor. Para uma relação de louvor não é só cantar, não. É uma relação de amor. O Santo Espírito está aqui na terra para te ajudar. Como ter uma relação íntima, no sentido de alegria, no sentido de ser um ser sobrenatural, no sentido de ser um ser celestial já na terra. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu estou salvo, a minha igreja não é assim, lá na minha igreja é assado. Meus irmãos queridos, a salvação, ela não é um banco imobiliário de investimento, ela não é esse tipo de finança, não é esse tipo de investimento. E a salvação, as pessoas, eu vejo muito a ideia que eles têm de salvação, que é um jogo para o futuro, é tipo um prestar de contas para o futuro. Eles fazem os rituais ali, uns espíritos religiosos acolá, mas esquecem que a salvação, ela tem sinais nas pessoas. Você precisa praticá-la em primeiro lugar, porque você recebe um direito, uma herança de ser sobrenatural, uma herança da palavra. A primeira é o Espírito Santo que adentra você, com o amor de Cristo, que é a herança dele. Se você não compartilha do bocado, do conhecimento da palavra, com todos os outros, em amor, porque eu vejo muitas ideias erradas com relação à pregação da palavra. Ela é pregada com amor, porque o seu afoguear em amor, daquelas pessoas que você não conhece, aí sim está sendo pregado o evangelho que Cristo pregava. Eu vejo isso, meus irmãos, que a salvação é você ser já um ser celestial, um cidadão dos céus, já na terra. Leia João 17, que você vai ver Jesus Cristo dizendo, olha Pai, eu vou para diante de ti. Eles vão ficar aqui, mas eles não são mais do mundo, porque eles se tornaram seres celestiais, eles se tornaram seres sobrenaturais, eles receberam do bocado a sabedoria de Cristo. É isso que vocês devem saber e ter entendimento. Vocês estão com a oportunidade de vários direitos, várias heranças já em terra, de fazer com que, pelo verbo crer, que adentra você, você já tem aqueles sinais maravilhosos de Marcos 16. Se aqueles sinais de empunhar a mão sobre aquelas pessoas doentes, enfermas, e elas serem curadas, se você já tem um sinal sobrenatural desse, você já é um ser sobrenatural. Então você está salvo, mas precisa praticar isso, precisa tomar atitudes, ações, o verbo agir, sem olhar para a esquerda, nem para a direita, nem olhar para trás, porque aqueles que são celestianos sempre estão com os olhos fitos na vontade de Deus, sempre estão com os olhos fitos nos olhos de Cristo Jesus. Eles não estão nem aí para o vento, eles não estão nem aí para o que se passa na sua frente. O que eles querem é fazer a vontade do Pai. Olha, isso é tão importante que o próprio Pai, o verbo amar, entregou seu Filho. Existem coisas primorosas na Bíblia que são leis espirituais. Por exemplo, o plano da salvação, todo ele confeccionado, todo ele feito, realizado, oculto, escondido e no profundo. Esse plano da salvação, ele só termina quando Cristo vier julgar. Hoje, nós podemos, pelo amor, falar de salvação. Falar o quê? Ei, meu irmão querido, você pode ser um ser sobrenatural. Ame ao Senhor com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E se você conseguir amar ao próximo como a si mesmo, porque a lei e os profetas e a palavra são originárias do amor, do verbo amar, que confeccionou e executou o amor. Cristo resgata essa sabedoria diante dos apóstolos. Cristo resgata essa sabedoria diante das primícias que era dele, esses 120 discípulos, e outros que ficaram ao derredor, mais 400 e 500.
Mas ele, olha, vamos ler aí em João 3. Pegue a Bíblia em João 3, leia aí no verso 16. Aqui está o verbo amar em pessoa, personificando, executando a vontade dele na terra. Aqui está o verbo amar, executando o plano de salvação daqueles filhos adotados que adviriam após a cruz. Aqui está um filho unigênito dele sendo dado por causa do amor das criaturas, dos seres humanos que foram criados. Leia esse verso. No próximo programa falaremos mais sobre o amor executado do verbo amar. Quem é o amor executado? Jesus Cristo, que andou na terra. Nós vimos a tua glória, disse João, e ele andou entre nós, fez milagres e maravilhas, e ele era um filho do Deus Altíssimo, o filho do Deus Altíssimo, vivo e verdadeiro. Irmãos queridos, esse amor tem que estar embrenhado na sua alma. Esse amar, você tem que reconhecer o seu Pai como o verbo amar, que é todo poderoso, que é todo sapiencial. Verso 16, leia aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé ativa e obedeça, não pereça, mas tenha a vida eterna já na terra. Você é um ser já celestial na terra. Logo, você tem que compartilhar isso que você está aprendendo, isso que você está tendo entendimento sobrenatural, porque o Espírito Santo adentra você, sim. Com João 14, 23, a palavra adentra você, sim. Você é batizado na palavra, sim, de forma sobrenatural. Eu não sei se é de madrugada, não sei se é à tardinha, cada um tem um mover. Mas quando esta palavra sobrenatural adentrar você em amor, na ardência do amor, compartilhe essa salvação que está na tua língua, na tua boca, com aqueles que você não conhece, para que saiba, ei irmão, existe o meu Deus, que é amar, o seu Filho, o verbo amor, o verbo ativo de Deus, positivo, edificador. Ele salva, ele cura, ele liberta e te dá uma sabedoria sobrenatural. Se achegue a ele na humildade, confessando que é homem primitivo, um homem de barro, quebrado, provado pelo maligno, mas que você quer um revestimento, nascido do Espírito, gerado pelo Espírito, que é igual e semelhante à imagem dele, o Filho do homem, Jesus Cristo. Queridos, peça isso para que o sobrenatural de Deus adentre sua vida. Porque o que importa é você nascer de novo. E para que você nasça da água santa, purificadora, que é a palavra, e do Santo Espírito que gera esta água e gera essa roupagem de glória. A glória que o Espírito Santo tem e quer transferir para você. Qual que é essa glória? A glória que é a natureza de Jesus Cristo, a imagem e semelhança dele. E você assim se torna um ser sobrenatural, que faz maravilhas igual a ele e maiores. Fique com essa palavra e que em nome de Jesus Cristo, no próximo programa falaremos mais sobre o amor maravilhoso de Deus que nos deixou de herança. Amém.